Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero que você, aí, não sei se você está usando Bíblia, papel, se você está usando aplicativo, não sei como que você vai fazer, mas que você encontre a palavra de Deus lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 19. Se você não achou, acompanhe aqui, ó, tá com a gente aqui na tela. Aqui. Amém, irmãos? E diz assim a palavra de Deus: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Amém, irmãos? Vou ler novamente para fixar em nosso coração e nossa mente. Portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. Amém, irmãos? Se você puder escrever aí no seu chatzinho, falar: se arrepende, irmão, se arrepende, irmão. Vamos se arrepender. Momento da gente se arrepender diante de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vou fazer uma breve oração para que o Senhor ele nos dê a ilustração a respeito dessa palavra. Pai amado, Pai querido, Pai eterno, nós te exaltamos e te glorificamos, Pai, neste momento, nessa hora, Senhor amado, porque nessa hora é o que nós mais precisamos é de Ti, Senhor amado. Obrigado pelos louvores que foram entoados, mesmo que não tenha sido por nossos membros, Pai, pelos nossos levitas, pela nossa banda, nós agradecemos por esse louvor, Pai querido, e que o Senhor possa, Senhor amado, habitar agora em cada coração, Pai, e receber cada louvor que saiu do coração, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa abençoar as pessoas que cederam esses vídeos para nós, Pai, em nome de Jesus, Pai, para que elas possam ser verdadeiramente abençoadas, Pai, e que logo possamos estar juntos, adorando e exaltando o Teu precioso nome, Pai amado. Pai eterno, Pai querido, peço ainda no precioso nome de Jesus Cristo, Senhor amado, que o Senhor venha, Senhor amado, agora nos dar a ilustração desta palavra, Pai. Precisamos ouvir a Tua voz nesses momentos, Pai querido. Então fale com cada um de nós, fale aos nossos corações, transforme as nossas vidas, Pai querido, e mude o rumo das nossas histórias, Pai. Tudo que eu peço nessa oração agora, eu peço te louvando, te exaltando, te glorificando, no precioso nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Daí a palavra diz assim: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe o pecado de vocês. É complicado, né? É complicado a gente poder receber uma palavra dessa, porque o que acontece? Às vezes a gente fica meio que preocupado, né? Porque, será que eu estou errando? Será que eu estou pecando? O que está acontecendo de errado comigo? O que acontece é o seguinte, meu irmão, minha irmã. Às vezes, nós estamos vivendo uma situação que às vezes não é culpa nossa, é culpa dos outros. Eu tenho certeza que eu creio que muitos que estão assistindo agora essa live pensam assim: puxa vida, mas o que eu fiz para Deus, né? Para estar merecendo esse vírus maldito aí? O que Deus está querendo? Qual que é o propósito do Senhor diante dessa situação? Por que tudo isso está acontecendo? Irmão, minha irmã, eu vou falar uma coisa para você. É muito triste tudo isso que nós estamos vivendo. É muito complicado tudo isso que está acontecendo no mundo. Porém, eu creio que é a mão do Senhor acontecendo. Eu creio que é o Senhor. Muitos acreditam que sejam profecias. Já nós achamos até mesmo palavras, né? Em Isaías fala a respeito desse tipo de acontecimento, como se estivesse repetindo as coisas. E o que acontece? O ser humano, o povo, ele está cada vez mais incrédulo, né? O Jefferson, ele ministrou agora a gente na oferta e ele falou que até o ateu está começando, né, a buscar a Deus, né? É complicado tudo isso, por quê? Porque o povo, ele foi voltando o coração dele totalmente para o pecado e para a destruição. Eu vou falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, eu não tenho nada contra, mas, por exemplo, eu mandei o convite eu mando o convite das lives para um monte de gente, né? Eu mando para quase 40 pessoas, entendeu? E é o seguinte, poucas pessoas assistem, mas ontem, por exemplo, eu vi no status de muitos no WhatsApp que todo mundo estava assistindo o show do Jorge Mateus, que eles fizeram uma live, né? E estava todo mundo assistindo, quer dizer, quando você manda um link da palavra de Deus, gente, vamos ver a palavra, nós precisamos da palavra, o povo está ignorando, mas quando tem um show, uns caras, tá o povo lá no show, entendeu? Não tô criticando, né, mano, os artistas, pelo amor de Deus, os caras fazem o que eles querem.
Só que o que acontece? Quando você vira e fala assim, puxa vida, as pessoas precisam mais de Deus, as pessoas ignoram. Isso é um fato, isso é uma realidade. Entendeu? As pessoas, elas não estão mais preocupadas com Deus. Elas estão preocupadas com o coração dela, com o desejo dela, com a cegueira dela. E o que acontece? Hoje o Senhor, ele traz uma palavra para nós, que é uma palavra de nós nos arrependermos, para que Deus, ele possa vir perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas falhas e nos fazer novas pessoas. Essa é uma realidade. Eu quero que você vá junto lá comigo, lá em Mateus capítulo 21, versículo de número 28, que nós estudamos ontem, e nós vamos novamente entrar nessa passagem. Você que está no seu aplicativo, você que está com a Bíblia de papel, vá lá em Mateus capítulo de número 21, versículo de número 28, e vamos meditar um pouquinho no que Deus tem falado agora para nós. Amém, irmão? Tá lá, Jesus continuou. E o que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse: Filho, você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu: Eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse: Sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam: o filho mais velho. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, pois João Batista veio para mostrar o caminho certo e vocês não creram nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Veja bem, meu irmão, minha irmã, olha só. Olha o que Deus está falando nessa passagem. Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo está falando que, tipo assim, mano, os pastores, os teólogos, os grandes sábios, os filósofos, eles não estão acreditando em Deus. E as pessoas que realmente estão se arrependendo, as pessoas que estão voltando os seus corações para Deus, estão recebendo o perdão dos pecados deles. E essas pessoas estão começando a ver a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, a atual crise que se instaurou no mundo, irmão, eu acho que o único lugar que não tem essa crise é em Marte, Lua, né? Fora do nosso planeta, porque o vírus, ele se instaurou dentro do nosso planeta. Então não adianta você falar assim, pô, eu vou fugir pro Japão. Não adianta, no Japão tem coronavírus. Eu vou falar assim, então eu vou fugir para, sei lá, pro lugar mais distante do Canadá. Mano, lá tem coronavírus. O coronavírus, ele virou uma pandemia. E a pandemia significa o quê? Que algo surgiu para todo mundo. Então, em todos os lugares, todos os cantos do mundo, está com risco de coronavírus. Isso é muito forte, meu irmão, minha irmã. E o que acontece? Nesse momento, é o momento da gente voltar o nosso coração para Deus. É o momento da gente chegar e falar assim, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de encontrar algo que me volte para o Senhor. E o que acontece? Qual é o primeiro passo de nós voltarmos o nosso coração para Deus? É o arrependimento. Existe um louvor, né, que ele é muito louco, né? É bem antigão. Ele diz assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Ele fala assim, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar. Eu não sei a letra inteira. Eu só sei que tem uma parte que ela fala assim, eu quero voltar a Deus. No final do refrão fala, eu quero voltar a Deus. Sabe, eu acho que o momento agora é de nós voltarmos os nossos corações para Deus, né? Essa semana eu falei muito, existe um ditado que diz assim, um ditado não, uma hashtag que foi criado, fique em casa, fique em casa. Eu vou mudar essa hashtag, fique com Deus. Fique com Deus, volte o seu coração para Deus, se arrependa, porque o Senhor, Ele quer cuidar de você. Mas o primeiro passo nosso é nos arrependermos. Você vê que lá em Mateus, que nós lemos agora, está falando que as prostitutas e os cobradores de impostos foram até João Batista, se arrependeram. E olha que João Batista não era um cara que ficava pregando coisas boas, não. Ele não era um cara que ficava assim, mano, não, pô, passando a mão na cabeça, não, vem cá, meu irmão, abraçar, não. Tem uma passagem que ele fala assim, não sei se é o cobrador de imposto, ele fala, mas como que eu faço para conseguir o arrependimento, né, o perdão de Deus? Ele fala assim, para de fazer sonho, raça de víboras venenosas,
né? Para de ficar pegando dinheiro a mais dos outros aí, se arrependa, volta para os caminhos do Senhor agora. Mano, o cara era ríspido nas palavras. Porém, ele precisava ser para que as pessoas entendessem o pecado delas, para que as pessoas voltassem os seus corações verdadeiramente para o Senhor. Hoje Deus fala para nós, fala para mim, fala para você que está assistindo esse vídeo, para você que está aqui na live. Ele fala: volte o seu coração para Deus. Infelizmente seria muito interessante se todos do mundo voltassem os corações para Deus. Eu creio que, tipo assim, essa pandemia de 3, 4 meses, ela duraria mais 10 segundos e Deus ele teria poder para eliminar todo o coronavírus do mundo. Mas como não há o arrependimento, Deus não faz isso. Porque hoje nós estamos vivendo o quê? Nós não estamos vivendo uma consequência, mas nós estamos vivendo um castigo. É Deus pesando a mão sobre o ser humano. Vou falar uma coisa bem interessante para você, que talvez você ainda não tenha se atentado. Quem criou o coronavírus foi Deus. Sim, foi Deus. Falou assim: nossa, mas como Deus criou o coronavírus? Meu Deus do céu, ele criou uma arma química? Não. Deus ele criou o coronavírus para que dentro do ecossistema, ou seja, dentro dos planos da natureza, ele tenha a sua função. Isso é uma verdade. Todo cientista que se preze fala que o morcego, por exemplo, ele convive muito bem com o coronavírus. Isso para mim é um fato. Entendeu? O morcego, ele tá lá com o coronavírus, ele tá tipo, mano, tranquilão. Entendeu? Você não vê, tipo assim, morreram tantos morcegos com coronavírus. Não acontece isso. Eu posso falar uma coisa pra você? O mosquito que contém a febre amarela, entendeu? Esse mosquito vive bem com a febre amarela. O problema somos nós e os macacos. Porque se a gente é picado, a gente morre, né? Obviamente que alguns já tomaram a injeção e já são imunizados contra a febre amarela. E para você ter uma ideia, a febre amarela ela é bem interessante. Para você ter uma ideia, quando você toma uma injeção da febre amarela, a injeção da febre amarela aplica um pouco de febre amarela em você para que o seu organismo crie um sistema contra a febre amarela. Ou seja, você acaba convivendo bem com a febre amarela também. Assim como o morcego convive bem com o coronavírus. Isso é uma verdade. Entendeu? O problema é o seguinte, é quando o ser humano ele vai lá, ele mexe no ecossistema, ele tira aquela situação e passa para nós, e aí o que acontece? Isso vira coisa ruim para todos nós. É uma realidade. Eu posso falar uma coisa bem interessante para vocês? Há muito tempo atrás, muito tempo atrás, né? Até mesmo antes do famoso Guaraná com rolha, muito tempo atrás, os caras acharam na medicina uma forma que tirava a dor de cabeça. Sabe qual que era? Era a planta da cocaína. E aí os caras usavam a planta da cocaína de uma forma medicinal para tirar a dor de cabeça, porque ela produzia um grande calmante na vida da pessoa. A pessoa dormia, a dor de cabeça ia embora. Isso era uma medicina, só que isso foi crescendo, e até chegar Pablo Escobar, que pegou a cocaína, transformou em pó e deu para todo mundo cheirar. E aí virou um tipo de droga que tá todo mundo aí cheirando. Ou seja, é mais uma vez o ser humano mexendo no ecossistema. Então o problema não é Deus, o problema somos nós, porque nós erramos, nós pecamos. E olha só, o cobrador de imposto, ele errou, ele pecou, mas ele encontrou arrependimento e Jesus Cristo fala, esses caras estão entrando no reino dos céus. A prostituta, ela foi lá, vendeu o corpo dela, ganhou dinheiro, se arrependeu e está entrando no reino dos céus. Então quer dizer, se eles têm perdão, por que nós não podemos ter? Por quê? Qual é a diferença da gente para aquele povo? Sabe, qual é a diferença minha para qualquer outro ser humano da face da Terra? Sendo que nessa atual circunstância, eu também sou vítima do coronavírus como todos nós. Qual que é a diferença? Nenhuma. O que nós podemos fazer de diferente é o arrependimento. Nos arrependemos verdadeiramente e deixarmos que Deus trabalhe na nossa vida. Amém? Eu quero trazer uma ilustração na palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, e eu quero que agora você vá comigo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1, tá aqui embaixo, né, a passagem, aí eu tô dando uma bela viajada. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1, e você vai lá, você, no seu aplicativo, na palavra ou aí na internet, você volta lá no comecinho da palavra de Deus, lá no livro de 2 Crônicas. Olha só que interessante. É o templo do Senhor, no capítulo 7, no versículo de número 1. Entendeu?
eu quero que você abra lá. O título, eu sempre uso, né, a versão NTLH, porque ela é mais simples de entendimento, de ouvir e de entender na palavra. E o título que se encontra na NTLH é o seguinte: é a inauguração do templo. Antes de nós lermos esse texto, eu quero dar um breve relato histórico. Lá atrás, é muito louco esse momento. Lá atrás, Davi, né? Vou voltar um pouquinho, voltei. No deserto, o povo ele precisava de um local para adorar e glorificar o nome do Senhor. Eles precisavam de um local. Eu quero que você guarde muito bem esse termo. Eles precisavam de um local para adorar a Deus. E aí o que acontece? Deus fala assim: então construa o tabernáculo. O que era o tabernáculo? Nada mais, nada menos. O tabernáculo era uma igreja ambulante, né? Então eles montavam e desmontavam o templo todo o tempo para poder exaltar e glorificar o nome do Senhor, para pedir perdão, para fazer todos os ritos que adorassem o nome de Deus. Então todo o tempo eles passaram pelo deserto, os 40 anos, eles montavam e desmontavam a igreja, ia lá, esquentava, sacrificava os animais, adorava, acendia o incenso, uma parte que tinha uma barraca onde estava a Arca da Aliança. Então isso foi passando por tempos, por gerações, até chegar a Davi. Davi, a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. E aí o que acontece? Ele fala naquele momento: eu preciso fazer algo diferente. E eu quero entregar algo para Deus. Só que nós precisamos entender uma coisa sobre Davi. Davi foi um rei guerreiro, ou seja, guerras e tal. E ele tinha um desejo muito forte de adorar e exaltar o nome do Senhor. E o que acontece? Davi, o que ele faz? Ele começa a projetar na sua cabeça uma concretização do tabernáculo. Ou seja, transformar o tabernáculo em algo fixo, de pedra, de cimento, que fosse realmente, digno do Senhor. Era essa a ideia dele. Só que Deus aceita essa ideia de Davi. Só que Deus fala assim: Davi, você tem as suas mãos sujas de sangue, porque você matou muitos homens, você se envolveu em muitas guerras, tal. E eu não permitirei que você construa o templo, mas que o seu filho construa esse templo. E aí o que acontece? É muito louco, porque a construção do templo é tremendo. Quando você puder leia Crônicas, leia-se 1ª e 2ª Samuel, Reis, você vai encontrar a história de Davi ali. E aí você entende que, Davi, ele pegou dinheiro próprio, de uso próprio dele, para poder construir o templo. É muito louco isso. E aí a Bíblia fala, tem um momento que o cara quer dar o terreno para o templo. E ele fala: não, eu não quero dar para o Senhor algo que não me custe. Por quê? Porque Davi queria adorar a Deus com o coração dele, e não por um presente que ele tinha ganhado. Ele queria algo que custasse a ele. E aí assim ele faz, aí sim ele pega o coração dele, pega tudo que ele tem e deixa preparado para que o filho dele, que fosse o próximo rei, construísse esse templo. E quem é esse filho? É Salomão. É por isso que muitos falam: é o templo de Salomão. Na verdade, o templo é de Deus, porque é o local que você adora a Deus. O templo é a casa do Senhor, né? Não é de Salomão. Salomão é o cara que construiu o primeiro templo, que na verdade foi projeto de Davi. É só para você poder entender o que acontece ali em 1ª Crônicas, para você já ter um entendimento desse acontecimento. E aí nós chegamos em 2ª Crônicas. Aí nós chegamos em 2ª Crônicas, capítulo 7, versículo de número 1, que começa a falar a respeito da inauguração. Ali Deus está inaugurando, ali Salomão ele terminou de construir, colocou todos os alicerces dele e ali preparou tudo como tinha sido. Ele pegou o projeto de Davi e concretizou, colocou ele em prática. E aí chega um momento que ele vai inaugurar. Então ele faz uma bela oração, e o que acontece? Nós vamos aqui para o versículo de número... vamos ler agora o versículo de número 1 e 2, que se encontra bem assim. Quando Salomão terminou a oração, Salomão estava orando para agradecer a Deus, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos. E a glória do Senhor Deus encheu o templo. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Olha que tremendo isso, olha que forte. Deus estava naquele lugar? Deus estava naquele lugar, olha que tremendo. Quando Salomão ele acaba de construir o templo ele fica pronto, ele tira tudo, ele pede para as irmãs virem dar aquela varrida,
e tal, e deixaram tudo limpinho e tal, e ele chega lá naquele momento como rei e sacerdote, porque naquele tempo, né, os caras eram reis e sacerdotes. E aí Salomão chega lá e fala: Senhora, obrigado, Senhor, aqui eu entrego tal, pá, recebe aqui o templo tal. O Senhor do céu manda fogo. Olha que louco, cara, um negócio, tipo, miraculoso, cara. Os caras vão falar: mano, né, não foi um cara que chegou com uma tocha lá, fez fogo, fez um palitinho lá e pá, não. Deus mandou fogo do céu. Aconteceu naquele momento um grande milagre. Olha que louco. Isso mostrando o quanto Deus estava realmente amando aquilo. O quanto o Senhor ele estava realmente agraciando o povo com a presença dele naquele lugar. E é tão forte que a Bíblia fala no versículo 2, e é por causa dessa luz, ou seja, do fogo que Deus tinha mandado, os sacerdotes não puderam entrar no templo, porque a presença de Deus era muito forte naquele lugar. É muito louco isso. Então, quer dizer, nós podemos entender que o templo que estava ali, era o templo do Senhor, era o templo de Deus. Mais uma vez eu volto a dizer, eu falei isso lá atrás, falo aqui novamente, o Senhor precisa de um lugar para adorá-lo. Amém, irmãos? O Senhor precisa de um templo, o Senhor precisa de um lugar. Amém? Se você puder escrever aí no chat, o chat acho que está desse lado aqui, escreve: o Senhor precisa de um lugar para ser adorado. Amém, irmãos? Isso é um fato. Guarda isso no seu coração. Escreve aí, ó. O Senhor precisa de um lugar para ser adorado. Amém? Aí é o seguinte, aí Deus ele vem, ele faz uma coisa muito louca, tá, manda fogo, e aí começa ali, fala assim: está inaugurado agora aqui o templo de Salomão. Aí tudo, começaram a aplaudir, e foi uma alegria. E olha só o que a gente encontra lá no versículo 3, né? E ao verem o fogo descer e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Eles adoraram a Deus e louvaram, dizendo: louvem a Deus o Senhor, porque Ele é bom. O Deus é bom, e porque o seu amor dura para sempre. Guarda bem essa frase no seu coração. Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O amor de Deus dura para sempre. Deus, veja bem, Deus é bom e o amor dele dura para sempre. Não culpe Deus pelo coronavírus. Não culpe Deus pelas desgraças que acontecem no mundo. Não culpe Deus pelos seus erros, porque Deus é bom e o amor dele dura para sempre. Sempre. Nós, seres humanos, somos ruins e o nosso amor é momentâneo. Essa é uma verdade, entendeu? Vou citar aqui um poeta, eu acho que é Vinícius de Moraes, que fala: que seja eterno o nosso amor enquanto dure, ou seja, o nosso amor ele tem um prazo de validade, mas o amor do Senhor não. O amor dele é eterno, ele não se apaga, ele não se acaba, ele é um amor que dura para todo o sempre. E é muito louco. E aí os caras viram ali, tipo, aquele negócio, os caras, o que os caras podiam fazer? Adorar e exaltar o nome do Senhor. Não é verdade? Imagine só, se você transporte a sua mente agora para aquele lugar, transporte a sua mente para aquele local, e você vê, tipo assim, Deus mandou fogo ali dentro do templo, a luz do Senhor começou a iluminar, mano, você começa a ver milagre, mano, e tipo assim, Deus falando assim: eu tô com vocês. Eu estou neste lugar. Sabe o que eu vejo isso, meu irmão, minha irmã? Eu vejo isso chamado confirmação. Isso se chama confirmação. Muitas das vezes a gente quer que algo aconteça na nossa vida, que algo seja diferente. E quando a gente busca a presença de Deus, e quando Deus está no lugar, existe uma confirmação. Eu lembro que uma vez eu escrevi uma peça, e eu creio que eu escrevi essa peça embebedado pelo Espírito Santo, cara. Porque não veio do Jean mesmo, não consegue sair nada disso. E eu escrevi aquela peça, e eu comecei a escrever, e Deus começou a me dar um projeto no coração, e eu comecei a escrever, e eu sentei no computador, era um computador antigo, eu fiquei ali, ó, dias escrevendo. Era uma peça que tinha 7 capítulos, né, vários atos, um grupo de ator, e eu fui escrevendo, e eu fui pensando num personagem, fui colocando tal, pá. E no final eu levei essa peça para uma igreja e tipo assim, foi tremendo. Eu comecei a reunir as pessoas, tal, falei: você vai fazer isso? Que legal. Falar: você vai fazer isso? Que legal. Aí eu tô falando assim, eu lembro que na época o meu irmão, o Jefferson,
que está aí na live, o Jefferson Gordão, ele tipo assim, ele não era da igreja, né? Ele morava, inclusive a igreja era no extremo sul de São Paulo, aqui no Jabaquara, e ele morava lá, né, no Tucuruvi. E aí o que acontece na Vila Medeiros? E aí é o seguinte, eu chamei ele para fazer uma participação na peça virtualmente, naquela época não tinha internet. E aí ele topou, foi tremendo. Inclusive teve um tempo na peça que ele veio lá da casa dele participar da peça. Peça tremenda, foi assim, maravilhosa. E toda vez que no ensaio que a gente ensaiava, e eu falava assim, não, mano, que legal, isso se encaixa. Meu, que legal. A gente sentia a presença de Deus nos ensaios, a gente sentia a presença de Deus envolvendo os corações. E quando a gente apresentou, não foi o sucesso, porque sucesso é as coisas daqui da terra, mas foi para glorificar o nome de Deus, e foi uma bênção, e Deus trabalhou. Nós, né, para quem é convidado aí no nosso site, nós também somos um grupo de teatro, entendeu? E quando nós montamos a primeira peça, eu, pastor Delei, né, que também está com a gente, que sempre apresentou o mesmo papel nessa peça, eu, pastor Delei, e um outro amigo nosso, o André Saraiva, quando a gente montou a peça de teatro, mais um grupo de pessoas, que é a peça que nós levamos para várias igrejas, e já estamos com ela há mais de uns 15, 16 anos com essa peça. Deus, ele nos deu, ele colocou essa peça em nosso coração, e cada montagem da peça ia ficando cada vez mais perto daquilo que Deus queria. E quando a gente apresenta, pessoas são transformadas, vidas são salvas. E essa peça, ela leva o quê? Ela leva a palavra do próprio Deus e a essência do próprio Deus. E quando as pessoas vêm, elas sentem Deus e começam a glorificar. E nós que apresentamos também glorificamos a Deus, porque ela é tremenda, porque ela é maravilhosa. Ou seja, aquele templo era também um sonho de Deus junto com Davi. E quando Salomão concretiza, Deus mostra que ele está lá, e as pessoas veem isso, as pessoas começam a glorificar. E aí, mano, o que pode sair do coração e da boca daquele povo? É um louvor a Deus, dizendo que Deus é bom e que o amor dele dura para sempre. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando você está no centro da vontade de Deus, quando o seu coração está no centro da vontade de Deus, quando a sua vida está no centro da vontade de Deus, você começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque você vê sinais. Agora, quando tudo começa a dar muito errado, quando as coisas começam a dar muito errado, quando começa a faltar isso, faltar aquilo, você começa a perceber que Deus não está no lugar. Então você se afasta, porque isso é vontade do seu coração. E eu vou falar uma parada para você. O seu bom não é o melhor de Deus. Essa é uma verdade. Entendeu? Vamos entender isso para o nosso coração. O seu bom não é o melhor de Deus. Então quando você está no centro da vontade de Deus, os milagres começam a acontecer e tudo começa a se encaixar em nome de Jesus. Essa é uma ideia verdadeira para o nosso coração. E aí, irmãos, o que acontece? Aí acontece uma coisa tremenda nessa passagem, mas eu quero que você guarde no seu coração. Deus precisa de um lugar de adoração. Amém? Deus precisa de um lugar de adoração. Amém? Volto a falar de novo. Talvez você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender que Deus precisa de um lugar de adoração. Amém? E aí nós vamos lá no capítulo 4. Olha só que tremendo, no capítulo 4, no versículo 4, desculpa aí, irmãos. Versículo 4 diz bem assim: Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Olha só, mano. Uma bicharada, quase que um zoológico. Assim, o rei e o povo dedicaram o templo ao serviço de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus lugares e os levitas também, com os instrumentos de música sagrada que o rei Davi tinha feito para eles tocarem, acompanhando o cântico: O seu amor é eterno, o seu amor não falha. Não, estou viajando a música. Era assim que eles escutavam os cânticos de louvores feitos por Davi. Olha só, mano, os caras pegaram ali, mano, o livro de Salmo de Davi e começaram a louvar com os instrumentos que Davi tinha feito e consagrado a Deus. Veja bem, todos os israelitas ficaram de pé enquanto os sacerdotes que estavam na frente dos levitas tocavam as trombetas. Salomão dedicou também ao serviço de Deus a parte central do pátio que ficava na frente do templo. Ali ele apresentou as ofertas e foram completamente queimadas, e a gordura dos animais havia sido oferecida a Deus, ao Deus de paz. Salomão fez isso porque o altar de bronze era muito pequeno para os sacrifícios que eram completamente queimados.
mas as ofertas de cereais e para as gorduras, era muito pequeno, para as ofertas de cereais e para a gordura de oferta de paz. Tremenda essa passagem, amém? O que acontece nesse momento? É o momento da oferta. Vamos entender. Olha só, obviamente, é isso que muitas vezes não entende dentro da casa de Deus, dentro do templo do Senhor. Olha para o seu irmão e fala assim, Deus precisa de um lugar para ser adorado. Não dá para você olhar para o seu irmão, né? Porque você está na sua casa aí, né? Mas você fala assim para a pessoa assim, não está escrito aí no seu negócio, Deus precisa de um lugar para ser adorado. Você escreve no chat aí, o chat que está aqui desse lado, eu sempre erro. Fala para a pessoa, Deus precisa de um lugar para ser adorado. O que acontece? É um fato, né? Existe uma coisa, oferta séria, existe uma oferta bagunçada. Isso é um fato nos dias de hoje. Qual que é a oferta séria? A oferta séria que está lá no Malaquias, porque Malaquias fala, trazei dízimos e ofertas para que haja mantimento na casa do Senhor. Isso é um fato. Você entrega a oferta, ela produz mantimento na casa de Deus. Ou seja, paga aluguel, paga luz, paga água, hoje nós pagamos IPTU aqui em São Paulo, né? Paga limpeza, material de limpeza. A nossa igreja a gente não tem pessoas que limpam, quem limpa são os próprios membros, né? Então, tipo, material de limpeza, produtos de limpeza e assim. Ou seja, você traz a oferta e você distribui ela dentro da sua igreja. Essa é a oferta séria do Senhor. Existe a oferta mentirosa. A oferta mentirosa é o seguinte, você oferta e ela vai tudo pro pastor. Ponto. Entendeu? Vai para a ostentação dele, vai para as coisas dele, vai para o carro novo que ele vai comprar, vai para a casa nova dele, vai para o porcelanato da casa dele. Existem esses dois tipos de oferta. Isso para mim é uma realidade, né? A oferta ela tem que ser usada para o templo. Salomão ele dá uma grande oferta. E aqui nós temos dois tipos de oferta. Não, eu vou incluir 3 tipos de oferta. Amém? 3 tipos de ofertas poderosas que nós podemos ler nessa passagem. Eu queria que o Jefferson, que sempre ora pela oferta, meditasse nesse texto. A primeira oferta é a oferta financeira, que Salomão dá aquela bicharada toda para o templo, né? Dá todos aqueles bichos. Fora isso, né? O pai de Salomão já tinha dado todo o material para construir o templo e tal. Ou seja, a primeira oferta é sim a oferta financeira. É a oferta de sustento da casa de Deus, como está escrito em Malaquias. É a oferta para se manter sustentada a casa. Então ele dá um monte de bicho. O pai dele já tinha dado lá todo o material de construção, todos os objetos de ouro, prata e bronze que existia dentro do templo. Tudo isso Davi já tinha dado, já tinha entregue, mas Salomão ele entrega a oferta financeira dele. Essa é a primeira oferta. Nós precisamos entregar a oferta financeira para que haja sustento na casa do Senhor. Mais uma vez eu falo, você entrega a sua oferta, paga aluguel, água, luz e afins. Beleza? A segunda oferta, que é tão importante, ou talvez mais importante, que é a oferta financeira, é a oferta de servidão. É aquela oferta da pessoa que serve a Deus. É a oferta daquela pessoa que está na presença de Deus. Para fazermos essa live, foi dedicado tempo, foi ofertado tempo, trabalho, né? Para nós fazermos um culto no domingo, se oferta o tempo de ensaio, o tempo de servir a Deus, para que hajam pessoas na igreja. Há um tempo de evangelização, né? Um tempo de estar na presença de Deus. Essa semana, um amigo meu, brother Marcelo, que sempre está com a gente aí, ele falou uma coisa tremenda. Ele perguntou, mas eu pego essa passagem que você manda, esse texto que você manda para mim, e mando para outras pessoas, eu estou evangelizando através dela? Eu respondi sim, porque é uma forma de evangelização, principalmente nos atuais tempos. Essa oferta, ela é muito importante, porque o Senhor ele precisa de trabalhadores. Jesus Cristo fala, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Amém? E peça ao dono da plantação, ou seja, peça para Deus, mandar mais trabalhadores. Hoje em dia existem poucas pessoas evangelizando, e não somente nas ruas, mas também através da internet. Hoje em dia as pessoas estão preocupadas em mandar figurinha, em mostrar o estilo de vida, mas não de falar de Deus, de falar de Jesus para os corações aflitos. Neste momento é um momento importante de nós estarmos servindo a Deus, de nós estarmos com Deus, de nós estarmos levando o nosso coração e a nossa vida para o Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, dedique o seu tempo, oferte o seu tempo para Deus. Amém? Lendo a palavra,
passando a palavra para as pessoas que não têm entendimento. Essa é uma oferta maravilhosa, essa oferta ela é tremenda, ela é poderosa para a nossa vida e para o nosso coração. Isso é importantíssimo para você, para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã? Esse é o segundo tipo de oferta que acontece nesse momento. E o terceiro tipo de oferta que é tão importante quanto o segundo, porque o primeiro é uma oferta que todo é uma obrigação, né? É uma conscientização do povo. Mas esse terceiro tipo de oferta é tremendo, que é a oferta dos levitas, é a oferta de louvor ao Senhor. Entrega o seu louvor. Mano, você vai para a igreja, chega num horário legal para poder ouvir, para poder louvar a Deus. Não chega, tem gente que chega para a palavra, né? Chega só para ouvir a palavra, é aquela pessoa que só quer receber. Porque o momento da palavra no culto é o momento que você recebe, não é o momento que você entrega para Deus. Você não está ofertando nada para Deus sentando ali ouvindo a palavra de Deus, você está recebendo de Deus. A oferta é você louvar a Deus. Então você chega na igreja, louve ao Senhor. E fica também aqui o alerta para os que são chamados levitas, né? Porque hoje em dia, nós até estava comentando ontem com a minha esposa, não existe mais levitas, existe hoje cantores gospel, né? Os famosos. Quer ganhar dinheiro, quer ser famoso, quer ser rico, tal, quer cantar pra caramba. Não, oferte a Deus com louvores de adoração. Não é louvor de adoração, não é louvor lento. É louvor que você pega a palavra e você entrega para Deus. Fala, Senhor, está aqui o meu coração, né? Sabe? Semana passada foi louvado aqui, toma o meu coração e toda a minha alma, né? Sabe? É você falar assim, Senhor, está aqui, eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Isso são louvores com palavras de adoração, não com lento ou mais rápido, mas com palavras de adoração. Essa é uma oferta maravilhosa que você precisa entregar para Deus. Amém? Novamente falo, o Senhor precisa de um lugar para adoração. E neste lugar precisa ter oferta financeira, oferta de servidão e oferta de louvor. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos, eu não quero ficar estendendo muito essa palavra, esse culto, porque esse pá, a gente chega às 5 horas da tarde. Aí a gente não vai vira 24, vira vigília isso daqui. Amém, irmãos? Na continuidade do texto você vê. Quando Deus está num lugar, olha só que tremendo. Olha aqui, houve a inauguração, houve milagres, maravilhas. Houve um momento de oferta, de entrega, entregar ao Senhor. Olha o que acontece depois de tudo isso. Olha, tremendo aqui. Versículo de número 8. Depois Salomão e todo o povo de Israel comemoraram durante 7 dias a festa de dedicação ao altar. 7 dias de festa. Isso sim é rave, hein? Estava ali uma enorme multidão. Pessoas que tinham vindo do país inteiro, desde a subida de Amate no norte até a fronteira do Egito no sul. No dia seguinte começaram, acabou os 7 dias, no dia seguinte começaram a comemorar a festa das barracas, que também durou uma semana. Quer dizer, os caras já pegaram, já era mais 14 dias de festa. E no dia seguinte fizeram uma grande festa de encerramento. Quer dizer, os caras fizeram para encerrar, fizeram uma festa de encerramento. Esse povo era festeiro. No outro dia, o dia 23 do 7º mês, o rei mandou o povo para casa. Pô, aí chega também, né? Todos foram embora felizes e alegres por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus tinha dado a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Olha só que tremendo. Esse povo era festeiro, irmão. Quando há a presença de Deus, há festa, cara, há alegria, há amor, sabe? Vamos entender isso. Você que é cristão, fique feliz quando Deus trouxer uma bênção para sua vida. Faça festa. O povo aqui fez, mano, fizeram 14 dias mais um dia, fizeram 15 dias de festa, e para acabar a festa, ele ainda faz uma festa de encerramento. Tinha a festa de inauguração, 7 dias, festa das barracas, mais 7 dias, aí vamos acabar a festa. Como a gente acabou a festa? Faz mais uma festa, faz uma festa. Tudo era festa para o povo, porque havia alegria na vida desse povo. Amém, irmãos? Um lugar de adoração do Senhor tem que ter festa, porque festa é sinônimo de alegria. Amém? Se Deus te ama, se Deus é bom na sua vida, festeje. Festa é sinônimo de alegria. Eu sei que hoje em dia está difícil, está complicado, né? Pessoas que fazem aniversário nesses tempos estão tristes porque tem gente cantando parabéns na varanda para a pessoa, né? Cantando parabéns online para a pessoa. Mas tipo assim, meu irmão, minha irmã, faz festa aí você na sua casa, né? Ah, mas é só eu e minha esposa. Faz festa você e sua esposa, né? Coloca uma música, dança, né? Mano, a gente vê o povo lá no Big Brother. No Big Brother hoje tem
tem 10 pessoas, tem 10 pessoas, eles estão fazendo uma festa lá. Daqui a pouco, semana que vai sair mais um, sai mais um. Aí sai mais um, daqui a pouco tem uma festa com 3 pessoas lá. Por que você não pode fazer uma festa, você e a sua esposa? Faça a festa. Se Deus, ele é alegria, e ele trouxe alegria para sua vida, faça a festa, porque Deus, ele quer fazer festa. Vou dizer, um lugar de adoração do Senhor precisa de festa. Amém, meu irmão, minha irmã? É tremendo. Quando você lê que os caras falam, os caras fizeram uma festa de não sei quantos dias, mano, quero ver um DJ fazer uma festa que nem a desses caras. Ninguém faz festa igual o povo de Israel, não, meu irmão. São 15 dias de festas ininterruptas. É bênção, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E olha só o que acontece depois dessa grande festa. E aí é que eu quero, que é a chave dessa palavra. Olha, presta bastante atenção no versículo 11 ao 16. Assim Salomão acabou de construir o templo e o palácio real. Todos os seus planos para a construção do templo e do palácio deram certo. Então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, olha só, o próprio Deus falou com Salomão neste momento. Eu ouvi a sua oração, escolhi este templo, é por isso que Deus precisa de um lugar de adoração, hein? Este templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam a colheita, ou mandar uma peste atacar o povo, então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Forte isso. Fortíssimo. Amém? Eu quero deixar a última frase do versículo 16. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Forte isso. Você pode escrever aí de novo? Deus precisa de um lugar de adoração? Deus precisa de um lugar de adoração? Escreve aqui, ó. Deus precisa de um lugar de adoração. Amém? Um templo. O templo do Senhor. E olha só que forte. Ele fala assim, eu escolhi esse templo, ele escolheu aquele lugar. Porque até então Deus ele descia sobre o tabernáculo. E aí Deus fala assim, eu não vou ficar mais no tabernáculo, eu não vou mais habitar naquela barraca. Eu vou ficar aqui nesse templo. E ele fala, ele fala, ó, veja bem, quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam a colheita, ou mandar uma peste atacar o povo, nós não estamos vivendo tempo de estiagem, porque não há seca no mundo. Não existe gafanhotos invadir as plantações. Não existe isso. Mas existe uma peste atacando o povo. Essa peste se chama coronavírus. Peste também nós podemos traduzir como doença. Amém? Atacando o seu povo. Aí olha só o que ele fala no versículo 14, e isso é a parte mais forte. Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, veja bem, o povo se arrepender, abandonar o pecado e orar ao Senhor, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. Escutarei com atenção as orações que foram feitas no templo. Amém? O Senhor ele vai escutar as orações. Mas quais são os nossos passos? Arrependimento, abandono do pecado e oração. Isso é tremendo. Isso é fato. Lá, quando nós lemos lá atrás em Atos, Pedro fala, arrependa-se dos seus pecados, para que você possa ser perdoado por Deus. Arrependa dos seus pecados. E agora ele fala exatamente isso para nós. Arrependa dos seus pecados. Porque eu vou abençoar a sua vida. Amém? Arrependa, abandone a sua prática de pecado. Busque a minha presença, ore, busque ter comunhão comigo, que aí você vai viver uma vida de bênção. E olha só o que ele fala no versículo 15. Escutarei com atenção as orações que foram feitas no
templo, né? Pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre, e tomarei conta dele e sempre o protegerei. É maravilhoso isso, né? Nós lemos aqui a inauguração do templo de Israel, o templo de Davi, o templo de Salomão, o templo do Senhor. Tremendo, 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 maravilhoso. Com o passar do tempo, nível de história para você, esse templo, infelizmente, ele foi destruído, mas o povo tinha ali um coração firme, nessa situação, e aí eles voltaram a reconstruir esse templo. Esse templo, ele era majestoso, ele era poderoso, ele era o lugar onde Deus habitava, amém? Mas agora, eu quero que você vá lá no livro de João, você pega lá sua Bíblia, pega o seu aplicativo, vamos lá comigo, vamos lá no Evangelhozão lá de João, capítulo de número 2, João, capítulo de número 2, versículo de número 13, do 13 ao 22, né? Jesus, ele está no templo neste momento, ele entra neste templo, o templo de adoração, o templo que Deus mandou fogo, o templo que a luz dele brilhou, o templo que Deus guardaria e protegeria. Jesus entra nesse templo, e olha só o que ele encontra nesse templo, olha só. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas, e viu também os que sentados às suas mesas trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de corda e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou a mesa dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Lembra que eu falei que existem 3 tipos de oferta? Mas existe 2 tipos de oferta, a verdadeira oferta que ela não vale para Deus. Vamos entender isso. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como um fogo. Jesus Cristo amava demais o templo do Senhor. Jesus ama o templo do Senhor. Amém? Jesus ama o lugar de adoração. Aí os líderes judeus perguntavam: que milagre você pode fazer para provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo. Agora preste bastante atenção. Derrubem este templo e eu construirei de novo em 3 dias. E eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você disse que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, do templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso, então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Olha só que forte, aquele templo que era um lugar de adoração, era um lugar onde Deus protegia o ser humano, o povo. Eu, você, fizemos de lá um local de mercado, de comércio. Hoje as igrejas, elas estão muito assim, fazendo as igrejas de cimento, fazendo do altar do Senhor um local de comércio, e vende isso e vende aquilo, e contrata isso e contrata aquilo. Onde está Deus neste momento, meu irmão, minha irmã? Onde está o Senhor neste momento? O Senhor, ele quer estar no templo, e olha só que tremendo, o Senhor, ele precisa de um lugar de adoração. O Senhor, ele precisa de um lugar de adoração. Deus precisa de um lugar de adoração. E sabe qual que é esse lugar de adoração hoje? Sabe qual é esse templo de adoração hoje? Eu quero que você vá comigo lá em Atos. Volta lá no começão. Vai lá comigo em Atos, capítulo 7, versículo de número 48. Vira um pouco mais da sua Bíblia. Atos 7, capítulo de número 7, versículo de número 48, né? Que diz bem, está escrito, e diz bem assim, né? É Estevão falando: porém o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como diz o profeta. Amém? O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra a estrada onde descansam os meus pés. Que tipo de casa você poderia construir para mim? Como conseguiria construir um lugar onde eu pudesse morar?
Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas aí eu quero que você vá um pouquinho mais para frente na sua palavra, aí na sua Bíblia, né, no seu aplicativo. Você vai lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. E olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito do templo do Senhor. Está lá. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Eu passei essa pregação inteira falando que Deus precisa de um lugar de adoração. Sabe onde esse lugar de adoração, meu irmão, minha irmã? Seu coração. Esse é o lugar de adoração ao Senhor. Esse é o lugar de adoração. Eu falei que o templo do Senhor precisava de uma oferta. Você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar e manter você limpo e arrependido e livre de pecado para adorar o nome do Senhor, porque você é o templo do Senhor. Você é esse lugar de adoração. Você é onde Deus quer habitar para ser adorado. Você é o templo do Senhor agora. E aí você precisa de uma oferta financeira para cuidar da sua vida, cuidar do seu coração. Você precisa de uma oferta de servidão, você precisa dedicar o seu tempo a estar com Deus. Você precisa de uma oferta de louvor, você precisa louvar com a sua voz, com o seu pulmão, com o seu diafragma, com as suas cordas, pregas vocais, louvar e exaltar o nome do Senhor. Você é o templo do Senhor. E olha só, você pega lá, você vê que Deus fala a respeito do templo, que Ele vai guardar e proteger. Você percebe isso? Então, se você trazer 2 Crônicas agora, capítulo 7, 11, versículo de número 16 para a sua vida, você vai ver que você é o templo do Senhor. E se você é o templo do Senhor, Deus vai adorar, vai te proteger, vai te guardar, vai te manter livre de todo o mal. E mesmo que quando as pestes vierem, e você no seu templo, que é o seu coração, que é a sua vida, buscar o Deus, clamar a Deus, Deus vai te livrar. Mas ele fala, se no seu templo, que é o seu coração, você se arrepender, você abandonar a prática do pecado e de erro, voltar o seu coração em oração para Deus e voltar a ter comunhão com Deus, você vai ver a glória do Senhor sendo manifestada na sua vida. E aí, meu irmão, minha irmã, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar livre de todo o mal que acontece neste mundo. Por isso que coronavírus, crise financeira, histeria, pânico, pandemia, não vai chegar até o templo do Senhor, porque você é o templo do Senhor. Você é a casa de Deus neste momento. Deus ele não está habitando onde é que nós estamos lá na nossa igreja. Deus está habitando agora no seu coração. E quando você adorou a Deus, Deus começou a habitar no seu coração. Quando você falou com Deus, Deus começou a habitar em você, porque você é o templo do Senhor. Deus precisa de um lugar de adoração. Sabe onde está esse lugar de adoração agora? Está em você, está aqui comigo. Eu sou um lugar de adoração. Deus precisa de mim, porque Deus precisa fazer de mim um lugar de adoração. Deus precisa fazer de você um lugar de adoração. Mas para isso precisa haver um arrependimento. Para isso precisa haver uma quebra de pecados e de destruição e afastamento do pecado. Para isso precisamos ter mais comunhão com Deus. É Deus que está falando isso para nós hoje, meu irmão, meu irmão. E se nós deixarmos isso entrar no nosso coração, na nossa vida, nós vamos ver a glória do Senhor habitar dentro de nós. Essa é uma verdade. Essa é uma realidade para nós. E se você hoje, se você que está assistindo esse vídeo, você ainda não aceitou a Jesus Cristo, aceite Jesus Cristo e permita que Ele construa um templo no seu coração. Se você, neste momento, tem Cristo, mas está desviado, permita que o Senhor ele faça um templo, restaure e construa o templo no seu coração. Se você está com Cristo, está firme com Ele, mas existe algo que precisa ser tirado agora, permita que Deus te ajude a limpar a sujeira do templo que é você. Porque Deus precisa de um lugar de adoração. E você é esse lugar de adoração. Você é esse lugar de adoração. Você precisa se ligar nessa ideia, porque Deus ele tem grandes planos para a sua vida. Deus ele quer fazer milagres. E se você crer e se você aceitar, você vai ser o templo do Senhor. Meu irmão, minha irmã. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por nós, para que Deus ele venha habitar no nosso coração neste momento, nesta manhã maravilhosa. Pai eterno, Pai querido, te exaltamos e te glorificamos, Pai. Te adoramos a Ti, Senhor amado, e já somos gratos a Ti, Senhor amado, primeiramente pela Tua bondade, Pai. Segundo, pelo Teu amor, Pai. Obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo Teu amor.
Obrigado pela tua graça. Obrigado por estar conosco. Obrigado por habitar em nós, Pai. Obrigado, Pai. Não somos dignos, Pai querido, da tua habitação, mas o Senhor está conosco, Pai. Obrigado por habitar em nós. Obrigado, Senhor amado, por manifestar a tua presença, a tua graça, a tua glória em nossos corações, mesmo não sendo merecedores. Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai eterno. Pai, eu peço, nesta manhã poderosa, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora, Senhor amado, trazer as pessoas, Pai querido, que realmente estão se arrependendo, Pai, para a tua presença. Possam trazer, Senhor amado, essas pessoas, Senhor amado, para debaixo de tuas asas e debaixo dos teus braços, Pai. E que ali o Senhor possa construir um templo de adoração e que haja um arrependimento verdadeiro, um abandono da prática do pecado nessas vidas, Pai. Aqueles que se desviaram dos seus caminhos, Pai, também traga eles novamente, Senhor amado, para Ti, Senhor amado. Para que a Tua graça, o Teu poder possam habitar na vida deles novamente, Pai. E para que ali também o Senhor encontre um local de adoração. Para aqueles que estão contigo, Pai amado, traga, Senhor amado, conserto, porque geralmente os templos precisam de consertos, Pai. Então traga consertos para essas vidas agora, em nome de Jesus, para que ali também seja um local de adoração. Nós entendemos pela Tua palavra que o Senhor precisa de um lugar de adoração. E nós só vamos ter esse lugar de adoração se realmente estivermos ligados a Ti, Pai. Então, Senhor amado, cuida agora de cada templo que adora o Teu nome, cada templo que glorifica a Ti, cada templo, Senhor amado, que o Senhor está habitando. E fica conosco, Senhor amado, neste dia, Pai. E livra-nos, Pai querido, e nos protege de todo o mal, Pai. É o que eu peço, te louvando e te exaltando, no precioso nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém, Jesus. Amém.